Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Os mascarados são completamente obliterados por Gu Santong. Ele acerta cada um deles, fazendo-os cair. Do Gu Feng brada: "A guarda das sombras foi derrotada! Avancem!" Os soldados começam a avançar. E o jovem mestre berra: "Ah não, era uma armadilha! Aquele é o exército de Dugu! Lobo costas de ferro, lobo braço de aço, parem-os!" E eles respondem em uníssono: "Entendido!" Mas Gu Santong aparece rapidamente em meio a eles, afirmando: "Soco crescente!" Ele acerta o divisor de céus com força no pessoal, jogando-os para o alto. E o jovem mestre observa isso boquiaberto, cogitando: como isso é possível? O exército de Dugu não tinha tanta força nem no seu pico. Como eles derrotaram 2 divisões, lobo? Será que? E observa Gu Santong voando acima deles e reflete: ele sozinho derrotou 1 milhão de soldados? Olhando para trás, ele grita: "Alguém, chame algum especialista para se livrar desse garoto, ou estaremos acabados." E o subordinado assente: "Sim, senhor." A cena mostra a batalha. Um Quan Hong ordena: "Parem eles." E um soldado grita: "Avancem." O lobo sombra de sangue profere: "Não pensei que o exército de Dugu fosse romper as divisões do lobo costelas de ferro e do braço de aço em 1 segundo." E o vento uivante continua: "Se isso continuar, em um piscar de olhos, Dugu Feng e os outros 4 alcançarão o jovem comandante." Olhando para o lado, ele comenta: "Sem falar que tem aquele monstrinho no céu." Eles observam Gu Santong que fica lá, tranquilo, com os olhos fechados. Ele se espanta com alguém e, olhando, retruca: "Você de novo? Da última vez eu o deixei ir, mas você ousa voltar? Está querendo morrer cedo?" E o mascarado afirma: "Gu Santong, a única razão pela qual estou aqui agora é porque eu vim preparado." E acrescenta: "Olhe ao seu redor. Eles são velhos amigos seus. Lembra deles?" E o Santong olha para eles declarando: "Eu não perco tempo lembrando o rosto de perdedores." E o cara fecha os olhos, demonstrando desgosto e murmurando: "Que boca grande você tem aí." E continua: "Lutamos tantas vezes há 300 anos." E o outro completa: "Depois de tanto tempo, o nobre senhor Gu Santong, que agia como um dragão divino, deve ter se esquecido de seus velhos amigos." E o Santong, boquiaberto, indaga: "Vocês são daquele tempo? Espera, todos os outros morreram. Como vocês continuam vivos?" E o mascarado ri, explanando: "Esses 2, já que você esqueceu, deixe-me refrescar sua memória." E diz: "Esses 2 lutaram ao meu lado naquela época e forjaram a morte no momento certo, covardes com medo da morte." E dispara: "Os sábios do céu e da terra." Um deles arregalou o olho, enquanto o outro fica sério. O que arregalou os olhos explica: "Sábio humano, nosso trabalho em equipe ainda não estava ótimo. Aparecer naquele momento só iria piorar as coisas. Então, decidimos passar um tempo para melhorar nosso trabalho em equipe para a nossa próxima luta contra Gu Santong. Foi por isso que forjamos nossa morte." E o mascarado indaga, indignado: "Vocês simplesmente sumiram. E eu?" E o cara esclarece: "Sábio humano, você sempre foi verdadeiro e leal. Você nunca concordaria com o nosso plano, e até seria oposto a ele. Foi por isso que não lhe falamos nada." E o mascarado ri, comentando: "Não, só apenas não discutimos." E detona: "Vocês me deixaram para morrer. Foi por achar que vocês estavam mortos que apostei tudo em aguentar 10 socos de Gu Santong. Foi por causa disso que acabei deste jeito." E o outro, irritado, retruca: "Não somos iguais." Depois da batalha, Gu Santong quebrou nossa raiz espiritual, acabando com nossa chance de avançar para o reino imaterial e selando nossa vida útil. Só podíamos viver nossas miseráveis vidas como aleijados. E o mascarado berra: "Mas vocês ainda são humanos. E quanto a mim?" O jovem mestre observa matutando: "Que diabos?" Ele cerra os dentes de raiva, pensando: "Vocês estão aqui como apoio, não para brigarem. Tenham algum senso de dever pelo amor de Deus. Até terminarem essa briguinha, meus homens já vão estar todos mortos." E o mascarado desabafa: "Como um fantoche espiritual,
Eu estou preso no mesmo reino para sempre. Eu até mesmo tenho que devorar almas para sobreviver. Que merda! Eu não sou nem homem, nem sombra, mas sim uma abominação. E o Santong constata: agora eu lembrei. Ele aponta esbravejando: vocês não morreram? As pessoas que eu quis matar continuam vivas? Que vergonha! E até mesmo forjaram a própria morte. Isso é o mesmo que me enganar. Seus trapaceiros, seus desgraçados merecem a morte. E o mascarado olha para ele dizendo: sábio do céu e da terra, vamos deixar nosso rancor de lado por enquanto e vamos concluir nossa missão. É hora de acabar com o que começamos há 300 anos. E o cara mais atrás declara: nosso trabalho em equipe é perfeito. E o garoto será um excelente alvo. E o Santong estende a mão, sentenciando: há 300 anos vocês eram perdedores. Apertando o punho fortemente, ele reforça: mas após 300 anos vocês continuam o mesmo. E o cabelinho branco ri, proferindo: quem sabe? É como afirmam: o tempo muda tudo. Ele junta as palmas e o outro também, exclamando em uníssono: tivemos 3 séculos para nos preparar para o dia em que acabaríamos com você. Treinamos nosso trabalho em equipe para este momento. A cena mostra o Yin e Yang se acumulando. O Santong se espanta. Ele olha para o braço dele, com os pelinhos arrepiados, e pensa: os dois têm um as na manga. Eu não posso subestimá-los. E ataca, raciocinando. O pai disse que o primeiro que ataca tem uma vantagem. O ataque vai em direção aos dois. Os velhos estendem a mão lançando um poder que circula em volta do punho. Esse poder se extingue. E o Santong questiona, surpreso: o quê? E o cabelinho branco provoca: o grande malandro invencível Gu Santong atacou primeiro? Então você sabe que não é páreo para nós. Caso contrário, por que você faria isso? E o Santong rebate: besteira! Eu só fiquei cansado da sua baboseira. Ele prepara outro ataque, gritando: eu vou mandar vocês 3 para o pós-vida, assim como eu fiz há 300 anos. Os dois estendem a mão para a frente e correntes surgem agarrando Santong, que pergunta: que diabos é isso? E o cabelo branco e preto afirma: poupe seu esforço, você não vai conseguir escapar. E completa, triunfante: que tal, Gu Santong? Essas são as correntes de Yin e Yang. Nossas correntes de Yin e Yang usam a respiração do mundo, alimentando uma a outra, e estão ligadas ao próprio mundo. Nada pode escapar delas, exceto se você quebrar o mundo. E o Santong declara, com convicção: então eu vou. E ele ruge: quebrar este mundo. Ele utiliza a forma original do Qilin. Retorno à forma original. Ele cresce quebrando as correntes, mas ele continua preso. E o cara berra: merda, o garoto é mesmo um monstro. E olhando para o mascarado esbraveja: sábio humano, o que você está fazendo? O mascarado encara, e o cara implora: sábio humano, não fique parado aí. Não podemos segurá-lo por muito tempo. E o mascarado junta os dedos falando: isto nunca teria acontecido se tivéssemos lidado com ele há 300 anos. E ataca, exclamando: Santong, esta é a formação completa: céu, terra e homem. O ataque vai energizando as correntes, forçando o Santong. E o Dugu Feng, observando a cena, diz: então essa é a verdadeira forma de Gu Santong? E o Dugu Lin pondera: Gu Santong foi aprisionado por aqueles 3 em uma formação estranha. Vai ser difícil ele sair dessa. E o Dugu Feng conclui: verdade, agora vai depender de nós. E o lobo vento uivante ri, declarando: sem a ajuda daquele pequeno monstro, o exército de Dugu de 600 mil homens é nada. Eles partem para cima, avançando. Venham os 4 tigres de Tianyu. E o Dugu Feng ordena: lobo vento uivante, lobo sombra sangrenta, saiam da nossa frente. Eles começam a batalhar. E o lobo uivante pensa: não pensei que o exército de Dugu ainda tivesse tanta força, mesmo com metade do seu antigo poder. E cogita: se isto continuar, seremos derrotados pelo ataque deles. E o Dugu Feng dispara: avancem! E alguém grita: arqueiros divinos, se preparem! O Dugu Feng se espanta e indaga, apreensivo: merda, é a divisão do lobo perfura-céus. Mudando a formação,
escudos para cima, formação da montanha. Eles se defendem das flechas. E o Dugushan chega, informando: Irmão, estamos sendo atacados por ambos os lados. Vai ser difícil avançar. O que faremos agora? E o Dugufeng fecha os olhos, dizendo com firmeza: O risco foi alto com este movimento, porém nosso trabalho está feito. Temos apenas que nos manter firmes e deixá-los ocupados. E sorrindo profere: Esse é o dever da isca. A verdadeira força é o quinto e os outros. E a cena se volta para o Prota e os anciãos voando. O ancião Li declara: Governante Zhuo, não parece que eles caíram no plano. Talvez eles não se importem com a gente e estejam atacando a cidade Windgate. O Prota olha para ele e sorri, assegurando: Não, eu acabei com o corpo dele. Ele deve estar irritado. Os outros dois vão segui-lo por questão de aparência, para deixar o nome deles limpo. Eles não vão tentar nos atrair atacando a cidade Windgate. É uma perda de tempo para eles. O ancião Li fica boquiaberto, exclamando: Oh! E o ancião Qiu solicita: Governante Zhuo, eu estava apenas comentando. Da próxima vez que você tentar atrair um pervertido, dá para deixar minha esposa fora disso? E o Prota ri, justificando: Você acha que eu queria fazer isso? Ela foi uma vítima das circunstâncias. E continua: O plano era atrair os especialistas para longe, irritando-os e dar espaço para os outros tigres de Tianyu. E como faríamos isso? Tudo dependia do adversário. Olhando para o ancião Qiu, ele brinca: Não é culpa minha que um pervertido apareceu. Até tentou me beijar com aquela boca podre. Na verdade, eu sou a vítima aqui. E o ancião Qiu agradece: Muito obrigado, governante Zhuo, por salvar minha esposa. E o Prota sorri, explanando: É isso que companheiros de equipe fazem. Não precisa agradecer, ancião Qiu. E alguém rosna: Seu desgraçado, não mova um músculo. Os dois se espantam. São mostrados o ancião Shi, Lang e Hu vindo e vociferando: Eu vou arrancar sua pele, queimar sua alma e roubar seu corpo. E o Prota esboça um sorriso pensando: Eles finalmente chegaram. Ele observa algo à frente e, olhando para o ancião Li, informa: É aqui que a gente aterriza. Lembre do plano. Eles partem em direção ao local exclamando: Tudo bem, entendido. Eles pousam e o Prota encara os adversários. E o ancião She com raiva exclama: Seus vermes, acham que podem fugir da gente. E o Prota encara, afirmando com calma: Quem disse que estamos fugindo? São apenas vocês três. Por que precisaríamos fugir? Semicerrando os olhos, acrescenta: Apenas nos lembramos que tínhamos negócios e tínhamos que visitar alguns amigos. O que você pensa que iria estar fazendo vindo com a gente? E o ancião X braveja: Chega de baboseira. E promete: Fale o quanto quiser, mas no fim do dia eu vou arrancar sua pele e vestir você como se fosse um terno. E o Prota sorri, provocando: E eu aqui pensando que o de barba branca era idiota, mas parece que você também não é muito inteligente. Como você irá aparecer se me vestisse sem pele? Você não pensou nisso? Pensou? O ancião Xi se espanta, e o ancião Hu observa: Você veio aqui para matar ele ou conversar com ele? O que você está fazendo conversando com ele? Você está diminuindo a média do intelecto da nossa seita. E o ancião Xi retruca: Bastardo! Eu vou quebrar sua pele, arrancar seus ossos e torturar você. Eu vou fazê-lo sofrer até que me implore para parar. E o Prota zombeteiro questiona: Você desistiu de me possuir? E o ancião She, irritado, resmunga: Isso não tem interesse. Apenas se lembre, eu vou fazer de sua vida um inferno. Você vai viver uma vida longa e dolorosa. Ele ri, e alguém pergunta com autoridade: Garoto, esses são os alvos? Os três se espantam com a voz. O Prota encara-os, e o ancião Hu pensa: Tem um mestre escondido, e ele é bem mais forte que a gente? Como pode ser? É outro truque do garoto? E o Prota sorri, respondendo com respeito: Eu agradeço ao ancião pela ajuda. Estão todos aqui, por favor, comece. E a voz concede: Está bem. Do nada, alguns pilares surgem com pessoas acima deles. São múmias. E o ancião Hu, observando a cena, constata:
Os 5 impermanentes da seita do demônio amaldiçoado? O que estão fazendo aqui? E uma das múmias declara: da última vez que verifiquei, a seita do demônio amaldiçoado é uma das 3 seitas guardiãs do Império. Passear pelo nosso domínio é natural. Dito isso, não posso deixar de me perguntar: o que a seita dos domadores de bestas está fazendo aqui? Veio mexer com nosso discípulo? E o ancião nega: anciãos, fomos insultados por um verme, não tocamos em nenhum de seus grandes discípulos. E o velho repreende: não tocaram, é? E aquele papo de arrancar a pele e tomar o corpo do nosso discípulo? Meus ouvidos podem estar frágeis, mas eu ainda ouço bem. E o ancião pergunta incrédulo: você é um discípulo da seita do demônio amaldiçoado? E o prota sorri, confirmando: sim, em preparação. E o ancião cerra os dentes de raiva, pensando furioso: uma informação tão importante, por que ninguém nos disse nada? Merda de imperador de Tianyu, ele está tentando matar a gente. E o ancião implora: anciãos, olhem para nós, foi ele quem mexeu com a gente. Ele continua vivo mesmo após destruir meu corpo. E o outro ancião ri zombando: um garoto no reino celestial real destruiu o corpo de um especialista no reino imaterial? Que pena, e agora você ousa querer cobrá-lo? Do jeito que vejo, você já estava destinado à morte. E o ancião suplica: mas anciãos, não sabíamos que o garoto era um dos seus. Pedimos que ignore nossa transgressão. E o ancião adverte: cobra obscena, você é tão idiota assim? Com um olhar sombrio, ele alerta: isto é uma armadilha. Eles não têm intenção de nos deixar ir. E acrescenta: 5 impermanentes. Vocês são famosos nas terras ocidentais, mas não são muito diferentes de nós. E adverte: não nos pressionem, não sejam tão irracionais. Caso contrário, se lutarmos até a morte, vocês também sofrerão. E o ancião desafia: estou curioso para ver isso. Como 3 pequenas bestas farão isso? Ele ri e orienta: garoto, leve seu pessoal embora antes que a coisa fique feia. E o prota sorri, obedecendo: sim, ancião, eles partem. E o ancião Kill pergunta curioso: governante Zu, o que há com eles? Os sentidos deles atrofiaram, mas não por acidente. E o prota sorri, explicando: é verdade, é devido ao método de cultivo deles, a técnica de vicissitudes. E detalha: é como dizem, um ano de vicissitude, um período de desabrochamento e um período de murchação. Quando o ano passa, a vicissitude começa novamente. Esse é o círculo natural. Tudo neste mundo cresce e decai em um ciclo sem fim. Esses 5 anciãos simulam isso através de seus órgãos sensoriais, e complementa: porém, o ciclo às vezes prospera e outras vezes decai. Para compensar essa fraqueza, cada um deles se livrou de seus órgãos sensoriais, exceto um. Portanto, juntos eles apenas prosperam. E sorrindo conclui: ao ponto que outros muito mais fortes que eles pereceram devido a essa técnica de cultivo. Os anciãos são chamados pelo nome do órgão sensorial que escolheram. Aquele ancião que fala, por exemplo, seu nome é ancião língua devido à sua língua. E a velha vê o rosto, comentando com desgosto: mas eles são muito feios. Não importa o quão forte essa técnica seja, eu nunca a praticaria. E o prota olha para ela, esclarecendo: anciã Xue, você está subestimando a técnica de vicissitudes. Nem todo mundo pode praticar ela. Precisa de 5 pessoas que compartilham o mesmo coração. E continua: igual a eles. Apesar de cada um só ter um órgão, eles são compartilhados. A fraqueza deles também são esses órgãos. Assim que os usam, é difícil de defendê-los. E finaliza: de qualquer jeito, temos 3 idiotas querendo testá-los. É melhor prestarem bem atenção para uma verdadeira batalha entre especialistas no reino imaterial. E o ancião alerta: 5 impermanentes. Vocês são veteranos, mas também não somos tão inexperientes assim. Devemos mesmo fazer isso? Encurralem-nos o suficiente e faremos qualquer coisa. E o ancião Lang ameaça: sim, somos tão impiedosos que nos assustamos a nós mesmos. E o velho ironiza: é como dizem, late mas não morde. Devo afirmar, quanto mais vocês latem, mais aliviado eu fico. E a velha,
observando a cena, diz: Governante Zuo, aquele cara é igualzinho a você, provocando os inimigos. E o Prota confirma com um sorriso: Mas é claro, por que você acha que ele continua com a língua? Ele ri, enquanto o ancião Hu observa, refletindo com raiva. Um homem pode ser morto, mas não humilhado. Estamos todos no reino imaterial aqui. Você está indo longe demais. Ele ruge soltando um poder. O ancião Kill arregala os olhos. O ancião Lang utiliza o poder também. A cena mostra os anciãos sem demonstrar reação, enquanto o ancião Hu utiliza o tigre, o ancião Lang utiliza o lobo, e o ancião Li, boquiaberto, constata: é isso que ele é capaz de fazer? Está bem mais forte do que quando lutamos. E o Prota sorri, observando: parece que o gatinho está se sentindo ameaçado. Ele vai mesmo arriscar a vida dele para poder escapar. E o ancião Hu grita: vamos! Eles partem com tudo! Um velho aparece à frente dele e ele berra: ele está sozinho, vamos! Eles utilizam os ataques. O velho encara o ataque de frente, e o ancião Li exclama chocado: que poder! E o velho decrépito abre a boca soltando umas ondas sonoras extremamente fortes, empurrando-os. Os três caem com tudo no chão, e o ancião volta para a posição anterior. O pessoal tampa o ouvido enquanto o mestre Kill observa. Eles estão no reino imaterial, mas ainda assim, a alma deles estremeceu com um único ataque? Não importa o quão grande seja a diferença, não deveria acontecer isso. E o Prota tira as mãos do ouvido, rindo e explicando: está cedo demais para se surpreenderem, isso foi só um aquecimento. O ancião Boca apenas abriu sua boca, afinal, e o pessoal questiona em coro: o quê? E o Prota sorri, esclarecendo: a grande diferença entre o reino imaterial e o reino divino é a forma da alma. Todos eles usam suas almas. Fazer menos do que isso significa que estão apenas treinando. O que o ancião Boca usou foi o poder da técnica Vicissitudes em seu pico, uma habilidade chamada Eco do Demônio. E continua: os outros não são diferentes. Cada um deles praticou seu órgão ao extremo. Juntos eles cobrem suas fraquezas, nunca murcham e sempre florescem à perfeição. Fechando os olhos, ele conclui: esse é o poder dos 5 impermanentes, anciãos particulares da seita do demônio amaldiçoado. E o ancião Li, boquiaberto, pergunta: Governante Zuo, o que você quer dizer com anciãos particulares? E o Prota abre os olhos, respondendo: anciãos particulares são responsáveis por proteger o grande venerável. Fechando os olhos, ele informa: pessoas que deviam ser veneráveis da seita se tornam guardas particulares do grande venerável, portanto são reduzidos a meros anciãos. E finaliza: rumores afirmam que o grande venerável da seita do demônio amaldiçoado é uma posição tão alta que os discípulos têm um respeito sem fim por ele. Além disso, ele tem o poder de remover o líder da seita. Boquiaberto, o ancião lhe indaga: e você simplesmente pediu pela ajuda deles, o governante Zuo. E acrescenta: você tem certeza de que está indo para a seita do demônio amaldiçoado como um discípulo e não como um venerável? O Prota encara-o e retruca: isso tudo não passa de cortesia do ancião Xie Yue. Talvez ele ache que eu valha tudo isso. Seja o que for, ao enviar esses 5, as intenções dele são claras. E sorri articulando: pelo que vejo, esses 5 facilmente lidariam com 30 desses 3. A cena mostra os 3, todos ferrados no chão. E o ancião Hu confessa: a formação de vicissitudes dos 5 impermanentes faz jus ao nome. Eu aceito minha derrota. E continua: eu não estou reclamando, mas se juntarem contra nós 3. E o ancião ri, provocando: que besteira! Você está falando de formação? Nós ainda nem a usamos. Isso tudo foi o ancião Boca. E complementa: e sobre nos juntarmos contra vocês? Sim, vocês 3 que estão contra um. Mas eu já entendi. Vocês estão tentando sair da situação conversando. Uma pena que isso é inútil. Com cultivadores demoníacos como nós, enquanto cultivadores justos como você fariam qualquer coisa por honra ou outro motivo, para nós, os fins justificam os meios. Uma derrota não irá mudar.
Não importa quantos estejam atacando, tudo depende da força. E o ancião Hu cerra os dentes cogitando: malditos cultivadores demoníacos. E o ancião Língua declara: já que você está querendo tanto ver nossa formação, apesar de não ser digno, ele prossegue: estamos felizes em abrir uma exceção para seus olhos ignorantes. E o ancião Hu estende as mãos, clamando: não, não, queremos que nossos olhos continuem ignorantes. Não, obrigado. E o prota comenta: ó, interessante, interessante, uma grande oportunidade, vocês podem ver bem. Os anciões começam a preparar a formação, um poder os circula. E o ancião Hu cerra os dentes de medo. Ele tenta fugir, gritando: tigre feroz! Uma vinha aparece, prendendo-o. Ele olha para trás e sai em forma de alma, fugindo. E o ancião Língua observa. Ele tomou uma decisão rápida em desistir de seu corpo. Porém, ele estende a mão. Um poder surge, indo em direção à alma do tigre, jogando-o contra o chão. E o ancião Língua ri, zombando. Se nós deixássemos 3 animais escaparem tão facilmente, nós 5 nos tornaríamos motivo de chacota. A cena mostra a cobra sendo presa, e o ancião Lang também. E o tigre sendo consumido implora: anciões, tenham piedade. Por favor, poupem nossas vidas. Os anciões ficam todos boquiabertos, observando essa cena, e o ancião Kill olha para o prota, questionando: governante Juo, o que são essas coisas? E o prota responde: são as almas deles. Sorrindo, ele explica: no reino material, a alma toma forma e pode ser moldada por meio de métodos de cultivo. E prossegue: aqueles 3, por exemplo, treinavam um método que fez a alma deles se tornar animalesca. O ancião Li deve ser um dragão negro, devido à técnica demoníaca que ele usa para avançar. Fechando os olhos, ele profere: enquanto os 5 impermanentes têm a técnica das vicissitudes e combinaram suas forças. Isso tornou a alma deles, não as vinhas, mas o brilho verde que vocês veem cobrindo o vale e selando este lugar, o mundo das vicissitudes. Eles têm o controle de cada raiz, cada folha de grama nas mãos deles, florescendo e murchando. Traduzindo, no estado de desabrochamento e murchação de seus inimigos. Tirar a vida do outro é o que eles fazem de melhor. E a velha levanta um dedo, indagando: é mesmo, governante Zuo? E a minha alma e a do velho, como elas vão ser? E o prota sorri, articulando: a anciã Xue e o ancião Kill praticam na arte do fogo e d'água. Então vocês devem se tornar fogo e água. Em constante crescimento, olhando para baixo, ele murmura: bem, vamos. A cena mostra os 3 sendo absorvidos dentro de uma cabaça. O velho tampa a cabaça e o prota chega, agradecendo: obrigado por tudo, anciões. Ele cumprimenta declarando: porém, eu não entendi uma coisa. Por que vocês os deixaram viver como prisioneiros? E o ancião esclarece: isto é um assunto da seita, Júnior. Não questione muito. O prota encara-o. E o ancião explica: matá-los é fácil, assim como perder uma colheita farta. Preferimos levá-los até o líder da seita, para que ele decida o destino deles. O prota esboça um sorriso e, abrindo os braços, afirma: parece que Xie Wuiwei deseja agitar as coisas e culpar a seita domadora de bestas. Acredito que ele colherá bastante. E sorrindo questiona: e o que significará a ajuda dos anciões? Ele está me ajudando ou eu estou ajudando ele? Os anciões o encaram. E o Língua Rude constata: você tem uma boa cabeça, Júnior. Vejo o porquê do líder da seita gostar de você e o porquê de ter nos enviado. Porém, tenha em mente de sempre demonstrar cortesia para ele. O líder da seita também não é nenhum santo, e o prota cumprimenta, agradecendo: obrigado por seu lembrete, vou mantê-lo em mente. E o ancião conclui: já que isso foi tudo, vamos embora. E o prota diz: eu cuidarei do resto. Obrigado por tudo, anciões. E o ancião lhe assegura: esses senhores são caras legais, diferentes de outros cultivadores demoníacos que eu já vi. E o prota sorri, ponderando: existem muitas aberrações na natureza por aí.
mas isso não significa que todas elas sejam selvagens e perversas. E continua: muitas apenas trilham seu próprio caminho e não se importam com os outros. Por causa disso, elas são agrupadas como os cultivadores demoníacos. E acrescenta: é difícil ver uma conversa desses 5 com outros além deles mesmos. A astúcia deles não é muito aguçada. Eles são o mais perto de um santo no que diz respeito aos cultivadores demoníacos. E finaliza: bem, vamos voltar. Agora só temos que vencer essa batalha e tudo vai se encaixar. A cena mostra o exército do Prota, os generais todos ferrados e o pessoal dos Quan Hong à frente deles. O lobo uivante vocifera: os 4 tigres de Tianyu. Vocês têm meu respeito por sua coragem e por não perderem a cabeça em pânico. E declara: em meu nome, eu prometo que o comandante os aceitará se renderem. E o do Gufeng resmunga: vai sonhando. Somos os 4 tigres de Tianyu, os generais do exército do Gu. Não nos rendemos à vontade dos selvagens. E o outro alega: o senhor de vocês os jogou aos lobos, então por que ainda insistem em lutar? E afirma: nosso comandante valoriza o talento. Juntem-se a nós e seu exército, com vocês na frente. Vencerá todas as nossas batalhas. O futuro de vocês será glorioso. Por que você insiste em jogar isso fora? E pelo quê? Por aquele imperador perverso de vocês? Vale mesmo a pena morrer por ele? E o do Gufeng limpa o sangue da boca, respondendo: você não precisa falar mais nada. E apertando o punho, ele brada: vamos defender nossa casa e cada uma das almas nela, até a nossa morte. Tianyu não é a terra, é seu povo. E o cara constata: homens tão bons, uma pena. E decreta: 4 tigres de Tianyu. Hoje é o dia em que acabaremos com vocês e lhes daremos um funeral digno. Tropas, matem eles. O pessoal parte para cima deles, mas uma explosão acontece atrás. O cara fica espantado, se virando e perguntando: é a tenda do comandante, uma emboscada? E o do Gufeng gargalha, exclamando: o 5º irmão se moveu. O lobo uivante se espanta e medita: eles mandaram alguém até nossa base? Como? E questiona: o seu exército está cercado. Que outro homem vocês têm para fazer esse ataque repentino? E o do Gufeng grita: não esperava por isso, não é? Temos mais uma divisão, liderada pelo 5º tigre de Tianyu, o exército do tigre voador. Somos apenas a isca. E o cara indaga: o tigre voador? A cena mostra uns caras sendo acertados, outros são acertados pelos zumbis. E o Yun-hai observa, refletindo: essa equipe é muito forte. Eles são máquinas de matar imparáveis. E alguém informa: jovem mestre, não tem mais nenhum inimigo. Tudo o que resta é a tenda do comandante. Esperamos por suas ordens. E o Yun-hai aponta, ordenando: com a força de vocês, é só entrar lá e pegar ele. O que você quer que eu faça? E o zumbi explica: jovem mestre, é o desejo do governante Zhuo que o senhor pegue o comandante inimigo. Assim seu nome vai se espalhar, vai ficar na boca e no coração do povo. E o Yun-hai sorri, alegando: o irmão Zhu é tão atencioso, mesmo que essa conquista não me traga felicidade. Ele chega perto da barraca, ele adentra, observando o comandante, e fala: ouvi muito do padrinho de como o comandante era seu adversário. Hoje eu posso atestar isso. Você perdeu, então terei que pedir que venha comigo. E o comandante pergunta: você deseja capturar nosso comandante vivo? Não é ele? Que se vira disparando. O comandante sabia sobre a posição fraca de vocês. O único jeito de ganhar era tirando ele de cena. Você foi enganado. Ele ri. O Yun-hai o observa com olhos arregalados, enquanto o cara o encara, questionando: o quê? Você não está surpreso? E o Yun-hai sorri, declarando: não tem por que eu me surpreender. E revela: eu sabia desde o começo. A cena se volta para um flashback, onde o prota diz: Yun-hai, enquanto os tigres seguram os outros, você vai liderar os tigres voadores direto ao campo inimigo e capturar Tuoba Tieshan. E continua: mas a probabilidade dele estar é menos de 10%. Ele vai se mover. E o Yun-hai pergunta: o quê? E o prota fecha os olhos, sorrindo e conclui: não importa. Desde que você tenha os tigres voadores em suas mãos,
você será capaz de capturá-lo. Se ele não estiver no campo, então ele estará lá. Não é falado onde ele está. O Yun-hai se vira. E o cara indaga: por que você não me mata? Estou preparado para que você tome minha cabeça. E o Yun-hai olha para ele, afirmando: por que matar um Zé Ninguém? Você não pode me parar, então não faz diferença. Ele sai, gargalhando. O cara fica boquiaberto. O Yun-hai sai, e do lado de fora é mostrado a pata de uma besta. E o Jalahran rosna: pirralho, você tomou nosso campo e agora quer sair sem mais nem menos? Onde é que você acha que está? E o Yun-hai ri, respondendo: é o campo inimigo, mas é claro, onde mais seria? Uma rota turística? E o Jalahran esbraveja: pirralho arrogante, agindo desse jeito mesmo diante da morte, você é igual a Zuofan. E exclama: você acha que algumas centenas de milhares de homens não podem acabar com você em minutos? E o Yun-hai retruca: você que é o idiota, logo entenderá que números não são tudo. E o Jalahran fica com raiva, pensando: todos os subordinados de Zuofan são impetuosos e desagradáveis? E com raiva, ameaça: pirralho ignorante, meu exército é 5 vezes maior que o seu. Eu aconselho a se render agora, assim você não se machucará. E o Yun-hai provoca: é o que veremos. E grita: formação! Vamos mostrar para esse lobo selvagem o quão errado ele está. O Jalahran se espanta, observando a cena à frente dele e cogita: que diabos de divisão é essa? Como ela pode ser tão monstruosa? Eles não passam de 100.000 homens, 5.000 no reino divino, mais ou menos 40.000 no reino celestial, e o resto está no reino de refinamento de ossos. Especialistas no reino celestial são generais, mais raros do que raro. Cerrando os dentes com medo, ele raciocina: enquanto especialistas no reino divino são deuses da guerra imparáveis, grandes generais. E o Yun-hai declara: lobo selvagem, você vê isto? Com um olhar demoníaco, ele profere: este é o exército tigre voador que nosso querido Marechal Zhu treinou pessoalmente e me deu para comandar. Que tal ser o primeiro a testar sua força? E o Jalahran pensa: o quê? O quê? Treinados por Zuofan. De jeito nenhum. É impossível. Não pode ser. Não podemos derrotá-los. Ele pensa em fugir, partindo e ordenando: recuar. O pessoal do exército dele fica boquiaberto. E o Yun-hai ordena: uma equipe de 1.000 especialistas do reino divino. Vão e me tragam o lobo selvagem. Esmaguem o resto. O pessoal parte confirmando: entendido. A cena mostra o Jalahran mais à frente. Os carinhas de asa chegam à frente dele. Ele fica boquiaberto, ponderando: eles não são apenas grandes em números, eles até voam. Como alguém pode escapar desta situação? Zuofan, seu desgraçado, o quão rico você é! Você enfiou dinheiro neles como método de treinamento? Engolindo em seco, ele conclui: não tem como eu fugir. Temos que lutar até a morte. E berra: sou um dos 8 guerreiros lobos. Minha força divina, caço bestas espirituais desde sempre. Sou o melhor guerreiro em Quanhong. E desafia: venham me pegar. Os zumbis começam a rir. Um deles parte rapidamente para cima do Jalahran, que estende a mão, pegando-o pelo pescoço. E gargalha, afirmando: é isso aí, eu vou acabar com você. O zumbi ri e quebra o braço dele, que berra que nem um louco. Ele fica gemendo e perguntando: Você é um cultivador corporal? E o zumbi responde: nunca fiz isso na minha vida. Este corpo de aço é cortesia do governante Zhu para todos nós. Toda essa força pura não servirá de nada aqui. Você não vai acabar com ninguém. E o Jalahran questiona: o que você disse? E pensa: são monstros, são todos monstros. A cena se volta para o campo de batalha. Eles observam a fumaça à frente, e o cara brada: lobo vento uivante, deixe-os conosco e vá salvar o comandante. E alguém grita: tarde demais, mas como quiser, vá. É o Dugu Feng que declara: você apenas encontrará seu querido comandante nas mãos do quinto. Você apenas deixará as coisas mais fáceis para nós indo lá se render. E a vitória desta batalha é nossa. E o comandante Tie Shan chega, rindo e afirmando: é o que você imagina? Os Quanhong se espantam.
observando e berrando: "Comandante!" A cena mostra o tutor imperial e a senhorita Lianer. E o Dugu Feng vocifera: "Tuoba Tieshan, então é aí que você está?" E o Tieshan fecha os olhos, tirando o capuz e asseverando: "Eu estudei o estilo de Zhuo Fan e sei que ele é bom em usar truques. E já que vocês estão em desvantagem, o único jeito de vencer seria me matando." E acrescenta: "Dito isso, eu preparei uma emboscada no meu campo. E assim como imaginei, vocês caíram nela." E o lobo do abate comunica: "A mobilização dos 8 guerreiros lobos foi uma estratégia." E continua: "O comandante e a jovem senhorita estavam do meu lado, enquanto o jovem mestre foi o substituto para atrair sua atenção." E relata: enquanto a divisão de Jalahan era falsa, ele, na verdade, estava esperando para morderem a isca no campo. Tudo ocorreu assim como o comandante havia antecipado. E conclui: "Vocês perderam. Os que estão no acampamento serão mortos. Nós tomaremos a cidade de Windgaze." Fogos são mostrados no alto, enquanto o demônio do abate garante: "É apenas uma questão de tempo." A explosão acontece. Eles olham para trás assustados, e o jovem mestre pergunta: "O que você está tramando? Uma emboscada?" E alguém gargalha. É o Dugu Feng que aponta, bradando: "Tuoba Tieshan, você caiu que nem um pato. Desta vez, você não escapará." E o lobo do abate indaga: "Dugu Feng, do que você está falando?" E o Dugu Feng sorri, retrucando: "Tuoba Tieshan, assim como você disse, estamos em menor número, roubados da opção de atacá-los abertamente." E explica: a vitória só pode ser alcançada capturando o líder. E pondera: o Marechal Zhuo Fan sabia que você sairia da sua tenda e se esconderia entre suas tropas, apenas para que você sentisse que seu plano tinha dado certo. E complementa: nas palavras eternas do Marechal, todos os figurões gostam de se amostrar, seja abertamente ou não. Com um sorriso, ele profere: se invadíssemos o acampamento do comandante substituto, ou o quinto fosse, ambos funcionariam como armadilha para fazer você aparecer e explicar seu grande plano de uma maneira gloriosa. Ele ri e o Tieshan exclama: "Bem, saber disso o que fará? Não vejo ninguém que possa me enfrentar." E o Dugu Feng responde: "É verdade, ninguém aqui é capaz disso, porém." E apertando o punho, ele declara: "Ainda temos o tigre voador do quinto. Agora ele sabe onde você está. Logo ele virá." E o lobo do abate questiona: "Quinto? Aquele que você mandou para atacar um acampamento? Você tem algum problema mental?" E aos berros continua: "O comandante acabou de dizer que Jalahan está lá. Ele não virá." E um cara aponta exclamando: "General, o que é aquilo?" E o Dugu Feng constata: "Finalmente, são mostrados eles vindo. Um monte de zumbis com asas." E o Tieshan interroga: "O que diabos é isso?" E o Dugu Lin levanta a mão, anunciando: "Esse é o exército de tigres voadores, composto por 100.000 homens treinados pelo nosso marechal, sob o comando do quinto. Metade dessa equipe é composta por homens no reino divino e no reino celestial, enquanto o resto está no reino do refinamento de ossos e com asas. Uma verdadeira divisão aérea." E o lobo do abate, boquiaberto, balbucia: "O quê? Metade é composta por especialistas no reino divino e celestial? Isso significa que há 50.000 especialistas?" E o comandante Tieshan cerra os dentes, refletindo: "Zhuo Fan criou tal exército de monstros para lidar comigo? Isso é realmente algo que um humano é capaz de fazer?" E alguém em meio aos zumbis grita: "Tuoba Tieshan, é o Yun Hai que berra, desista!" E o pessoal do exército grita: "Protejam o comandante, divisão do lobo abatedor, me ajudem a bloqueá-los." E o pessoal vocifera: "Sim, senhor." Eles vão à frente gritando: "Formação! Avançar!" A cena então mostra os zumbis acabando com a formação deles. O comandante Tieshan observa a cena completamente surpreso. A cena mostra um zumbi pegando um dos Quan Hong pelo pescoço. É o lobo do abate que cai mortinho no chão. A cena mostra eles triunfantes, acabando com todos. O Tieshan cerra os dentes observando essa cena, enquanto o Yun Hai afirma: "Comandante Tuoba", e prossegue: "Você perdeu. Renda-se." O Tieshan cerra os dentes e, fechando os olhos, ordena: "Soldados,
Parem de lutar. O exército Quan Hong perdeu. O jovem mestre cerra os dentes de raiva. O Yun Hai sorri e celebra. Vencemos! O exército Quan Hong se rendeu. Vencemos! A cidade de Windgate foi defendida. O pessoal festeja. A cena se volta para cima da muralha. E o mestre Long observa. Que surpresa! Com apenas aquela quantidade de homens, eles realmente venceram. Eles derrotaram milhões de soldados do deus da guerra de Quan Hong, Tuoba Tieshan, que é tão famoso quanto o deus da guerra do Gu Zantian. E a matriarca pensa, é como um sonho, o governante Zhuo Fan é incrível, um criador de milagres. A cena então mostra o Santong. Ele persiste sendo preso pelas correntes, e o cara constata, sábio humano, e agora? Ainda não lidamos com essa aberração. E o mascarado pondera, se fosse qualquer outra pessoa, nossa barreira tripla já teria sugado toda a sua força, e essa pessoa estaria morta. Mas esse garoto não é humano para ainda estar tão vivo. E o cabelinho branco berra. Pelo amor de Deus, você é tão cego assim para não enxergar o que está bem na sua frente? Essa coisa parece humana para você? É mostrado o Santong, e o mascarado profere. Por que não? Esqueça, vamos quitar nosso débito com ele da próxima vez. Se ficarmos parados aqui, os homens do clã Luo virão. E o cabelo branco cerra os dentes, murmurando. Para onde diabos Fan Qiubai correu? Eu não o vejo desde o começo desta luta. Ele seria capaz de pelo menos arranjar um tempo para nós. E sugere, vamos cancelar o selo e ir embora. Vamos pensar em alguma outra coisa da próxima vez que enfrentarmos essa aberração. E o Santong, irritado, esbraveja. Seus filhos da puta! E grita, não me deixem livre, caso contrário, eu acabarei com vocês. E o velho adverte, é melhor não fazermos isso. Se pararmos a barreira, como escaparemos dele? As correntes perdem o brilho dourado. Os dois velhos se espantam, e o mascarado parte enquanto eles exclamam, sábio humano, o que você está fazendo? E o mascarado berra, assim que a barreira sumir, essa besta vai nos matar. É melhor que vocês o segurem enquanto eu me afasto. E o cabelo branco, irritado, vocifera. Seu desgraçado de duas caras, você nos abandonou. E o mascarado retruca. Você me traiu uma vez, desta vez estamos quites. E o de cabelo preto e branco indaga. O que faremos se continuarmos assim? Não seremos capazes de segurar por muito tempo. Mas se removermos a formação agora, vamos morrer. E o prota aparece atrás deles, falando. Ei, vocês dois! Vocês não estavam do lado do primeiro-ministro Juji? Parece que vocês são homens do imperador. Os dois se afastam rapidamente, exclamando, Zhuo Fan, você não morreu? E o prota sorri, informando, não, foram eles que morreram. E os dois pensam, o quê? Eles estavam no reino imaterial? Como ele conseguiu fazer isso? E o Santong, se desprendendo, grita, pai, chegou bem na hora. E berrando continua, mate-os! Essas correntes machucam. E o prota avisa. Vocês! Enquanto eu não estava em casa. Com um olhar demoníaco, ele sussurra. Vocês estavam mexendo com meu filho? Os dois se espantam e o Santong rosna. Seus canalhas, como ousam me acorrentar? E ameaça. Eu vou pisar em vocês. E o prota intervém. Espere, jovem Sanzi. Você não pode puni-los tão levemente assim. E sugere. É melhor dar a eles algumas minhocas. Deixe o seu pai cuidar disso. A cena mostra o mascarado voando, e o narrador descreve. A notícia desta vitória retumbante e total se espalhou por toda Tianyu. A fama de Zhuo Fan e do clã Lu disparou. O clã Lu foi louvado como o salvador de Tianyu. Porém, não é conhecido que Zhuo Fan, o protetor de Tianyu, deseja remover o imperador do trono do dragão. E o mascarado cogita, eu preciso informar a sua majestade sobre esta crise. A cena mostra uma boca enorme atrás dele. Ele é abocanhado, e o ancião Li aparece. Ele olha para a mão sorrindo, e o velho Qiu observa. A forma da alma do reino imaterial é incrível. E medita. Da última vez, o Rei das Sombras nos colocou na defensiva, mas agora o ancião Li acabou com ele em um único golpe. Esse é o abismo entre os gênios, e o ancião Li declara, é assim, terminamos a missão que nos foi dada pelo governante Zhuo Fan. Está acabado.
Olhando para o horizonte, ele afirma: agora só nos resta quitar as contas com o imperador. A cena então se volta para uma noite, no salão imperial. Alguém começa: hoje é o meu aniversário. É o imperador que confessa. Não está tão animado quanto a celebração que tive no ano passado, mas está calmo. E acrescenta: já faz tempo que nos sentamos juntos como uma família. E o príncipe herdeiro sorri, desejando: Pai imperial, que você viva por 1 milênio para cuidar da nossa nação sem preocupações. É meu privilégio estar aqui com você e conversarmos com calma. E o terceiro príncipe ecoa: meu irmão tem razão. Eu desejo o mesmo ao pai imperial. A princesa fica cabisbaixa e o imperador observa: príncipe herdeiro, eu sei que você sempre age conforme as regras, mas você está entre a família aqui. Não pode deixar de lado essa velha formalidade pedante e vazia? E o príncipe promete: eu obedecerei à ordem do pai imperial. E o imperador pensa: esta é a autoridade do imperador, mas também seu sofrimento. Até mesmo seu próprio sangue o trata como um estranho em comparação a ela. E questiona: Yongnin, você ainda me culpa? Já fazem 6 meses. E ela, triste, responde: pai imperial, você trouxe invasores para nossas terras, prejudicou o nosso povo, arruinou sua imagem, e ainda assim acha que foi justificado? O imperador fica cabisbaixo e fecha os olhos, trêmulo, dizendo: Yongnin, para prevenir que este mundo corrupto a manchará, eu mantive muitas coisas escondidas de você, mas tem uma coisa que você tem que sempre lembrar, e revela: tudo o que eu faço por vocês, pelo futuro do clã Yuen. Ele começa a tossir, ela se espanta, e o imperador, tocando na barba, pergunta: príncipe herdeiro, Gongye, vocês se lembram do meu último jubileu com forasteiros, oficiais e muitas outras pessoas vindo mostrar respeito? Então por que está tão vazio hoje? E o gordão pensa: depois desse período de guerras sucessivas, todas as principais forças foram dizimadas uma após a outra. Como poderia haver tantas pessoas sobrando? Já que foi o pai imperial que fez essa pergunta, deve ter algum significado profundo. E o príncipe herdeiro sorri, explicando: pai imperial, é porque Quan Rong é uma ameaça. Abrindo os braços, ele justifica: realizar uma festa agora será como declarar que nós e Quan Rong somos aliados. Essa celebração privada não é digna do pai imperial, mas você sempre tem um grande esquema em mente. O imperador considera e concorda: príncipe herdeiro, você é sempre tão pensativo e cuidadoso em suas análises e tarefas. Estou aliviado. O príncipe arregala os olhos e, sombrio, reflete: astuto ou pensativo? É o mesmo. E o imperador interroga: Conger, o que você acha? E o príncipe herdeiro pensa: aliviado? O escravo cuida de tudo, enquanto o mestre apenas ordena. Ele cerra os dentes de raiva, imaginando: o pai imperial deve estar insinuando. E o terceiro príncipe opina: pai imperial, eu acredito que a corte esteja vazia, já que você removeu os rebeldes, para restaurar a vida e prosperidade para a corte e a nação. Levando a mão, ele propõe: temos que promover talentos, beneficiar as pessoas e trazer de volta a nossa antiga glória. O príncipe herdeiro arregala os olhos, e o imperador aprova: Gongye, você tem bons olhos. Bom, ótimo. Ele ri, e o príncipe herdeiro cerra os dentes pensando: pelo amor de Deus, o pai imperial estava testando nossas políticas. O pai imperial gosta mais do terceiro agora. A cena mostra o banquete. O gordão come que nem um doido, e o subordinado observa. O imperador tosse, e o subordinado sugere: Vossa Majestade, por favor, tome seu remédio. E o imperador concorda: Oh! Ele toma o remédio e o príncipe herdeiro observa. O imperador fica espantado. Ele cospe o remédio. A cena mostra que tinha veneno, e ele acusa: o remédio foi envenenado. A princesa, preocupada com ele, questiona: Pai, como você está? Como seu remédio pode ter sido envenenado? Ela olha para o subordinado, acusando: Foi você? E o subordinado nega: Não fui eu. E o príncipe herdeiro afirma: Pai, você está ficando velho. Com um olhar sombrio, ele decreta: é hora de se retirar. E a princesa acusa: Irmão, foi você?
E o príncipe herdeiro confirma: fui eu mandei envenenar seu remédio, um veneno de 7º grau. Assim que ele é ingerido, não tem como ser curado. E a princesa, chocada, pergunta: por que, irmão? Por que você envenenou nosso pai? E ele encara, respondendo: Yongnin, o pai imperial tem razão. Você é muito inocente. Quanto menos você souber, melhor. E ela implora: eu quero saber. Me diga qual razão o levou ao caminho do regicídio e parricídio. E o príncipe herdeiro sombrio declara: você realmente quer saber? Tudo bem, eu direi. Você chama isso de parricídio e regicídio. E ele exclama: mas nosso pai me vê como seu filho? Eu sou um mero peão em seu tabuleiro. E ela contesta: como você pode falar do pai imperial desse jeito? Ele pode ter trazido invasores para suas terras, mas ele nunca o tratou mal. E o príncipe herdeiro aponta, perguntando: então pergunte para ele se ele nunca tinha feito isso antes. É mostrado o imperador que encara, indagando: fale, príncipe herdeiro, quando foi que falhei com você? E o príncipe herdeiro ri, provocando: você realmente quer que eu diga ou é apenas para entender meus pensamentos? E continua: não importa, eu vou explicar. Você me fez o príncipe herdeiro desta nação sem intenção alguma de me dar o trono. Encarando-o, ele diz: e aponta para o gordão, acusando: sou apenas o escudo do terceiro. E o imperador pede: continue. E o príncipe herdeiro explica: o imperador é o governante supremo e sabe de cada detalhe que acontece em Tianyu. Ao longo das décadas, apenas o gordão saiu pelas terras, para que ele tivesse facilidade em lidar com seu futuro cargo. E acusa: você não parecia gostar dele, dando-lhe as piores tarefas, enquanto na verdade era ele quem você mais favorecia. Você o alienou para protegê-lo. Todas as tarefas que você delegou a ele foram para moldá-lo para o encargo do trono. E acrescenta: enquanto o grande príncipe herdeiro esteve preso com um alvo em suas costas, atraindo a hostilidade de todos. E finaliza: apenas para acabar sendo deixado de lado no final. A princesa observa o imperador, que encara, asseverando: príncipe herdeiro, acredite ou não, e garante: eu nunca, nem mesmo uma vez, abandonei você. O príncipe herdeiro fica boquiaberto. Ele ri e, abaixando a cabeça, retruca: você ainda tenta me enganar, até mesmo agora? Seu último jubileu deixou sua escolha bastante clara. Apertando o punho, ele acusa: você deu ao velho segundo seus homens para manter a paz. Você me deu um cetro, um símbolo de poder e fortuna, para eu fazer o que eu quisesse. Com raiva, ele grita: e o que você deu ao terceiro? Nada. Apenas o imperador não precisa de uma recompensa neste mundo. Você acha que eu sou idiota? Está claro que você nunca se importou com este príncipe. E a princesa contesta: irmão, você entendeu tudo errado. Como você pode tirar conclusões devido a algumas piadas e pensar que o pai imperial deseja deixá-lo de lado? E o imperador revela: príncipe herdeiro, foi por isso que você continuou enviando assassinos atrás do seu terceiro irmão? A princesa fica boquiaberta e indaga: o quê? Irmão foi atrás do terceiro? E o imperador confirma: eu sei disso há anos. O príncipe herdeiro mandava seus homens vez após vez. E detalha: mesmo quando eu o mandei para a cidade de Windgate, a quilômetros de distância da capital imperial, o assassino sempre estava atrás dele. E explica: e com o último jubileu, as tentativas só aumentaram. Seu irmão nunca mencionou isso, mas estou certo de que ele estava ciente. Não é verdade, Gongue? E o gordão confirma: sim, pai imperial. E o imperador pergunta: por que você não me disse? E o gordão justifica: eu não tinha nenhuma prova, apenas palavras vazias. E o imperador pondera: um verdadeiro homem mostra paciência igual a um monarca. Príncipe herdeiro, você fala que favoreci seu terceiro irmão, e você está correto. E argumenta: mas você já parou para pensar o porquê? Você segue estritamente as formalidades e se enfurece facilmente quando está atrás de um adversário. Ou você acaba com ele imediatamente, ou é melhor você nem tentar. Em todas as suas tentativas frequentes nesses anos, nunca você conseguiu. Você é uma decepção. O príncipe herdeiro fica trêmulo, e a princesa questiona:
O que você está falando, pai imperial? Você deixaria eles se matarem? E o imperador explica: Yongning, foi por isso que nunca te contei nada. E conclui: o trono é único, e aquele que o tomar é quem sobreviverá à matança. Essa pessoa é o único governante de Tianyu, defensor do domínio do clã Yuan. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!